Maduro foi pego. Pelo menos é o que parece. Os Estados Unidos colocaram preço na cabeça dele, confiscaram milhões em bens e cercaram a Venezuela por mar e ar. Mas o que ninguém está falando é: até onde isso pode ir? Será que o Brasil está na mira? E se essa operação bloquear toda a América? Você vai descobrir agora. Maduro foi pego? É isso que a manchete faz parecer. E é exatamente assim que começamos o vídeo, com a sensação de cerco total. Porque na prática, o que estourou foi uma operação americana em camadas, pressão judicial, recompensa recorde, apreensão de bens de luxo e deslocamento militar no Caribe. Parece exagero. Então olha isso. A recompensa por informações que levem à prisão de Maduro foi dobrada para até 50 milhões de reais. É a maior cifra já oferecida para um líder político vivo. Um recado para todo o continente de que o cerco apertou de verdade. E por que esse salto na recompensa agora? Porque o caso criminal nos Estados Unidos não é papo furado. Desde 2020, Maduro e figuras do alto escalão foram indiciados por narcoterrorismo e conspiração para enviar cocaína aos Estados Unidos, com alegações de parceria com as Farc para inundar o mercado americano. Isso não sou eu dizendo. Está nos processos do Departamento de Justiça. Agora sabe esses rostos que você vê na tela? Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Cliver Alcalá. Pois é, essa é a cúpula do poder acusada de operar o cartel de Los Soles. Mas onde está a prova? Números, algo concreto. Vamos aos bens e apreensões. Nos últimos meses, as autoridades americanas afirmam ter bloqueado ou confiscado mais de 700 milhões de dólares em ativos ligados a Maduro. A lista é do tipo que dá raiva no cidadão comum. Jatinhos de luxo, mansões na Flórida, propriedade na República Dominicana, carros de alto padrão, joias, um catálogo de riqueza que contrasta com o êxodo de milhões de venezuelanos procurando sobreviver fora do país. Agora veja isso. Jatos executivos e mansões, sim, isso está tudo apreendido, confiscado e bloqueado. E não é só luxo. A droga é o coração do caso. Autoridades americanas atribuem à rede de Maduro 30 toneladas de cocaína já apreendidas e, detalhe que o público precisa ouvir devagar, quase 7 toneladas teriam sido traçadas diretamente até ele, segundo o Departamento de Justiça. Agora a pergunta que não quer calar: quem mais se beneficia de uma logística capaz de mover toneladas de cocaína até o mercado mais vigiado do mundo? Enquanto a parte financeira aperta, o tabuleiro militar se mexe. Os Estados Unidos acabam de enviar forças para o sul do Caribe, mirando cartéis designados como organizações terroristas e redes criminosas ligadas à Venezuela. Não é teoria. A ordem de deslocamento confirmada por fontes do Pentágono, e isso reacende uma arquitetura que o público talvez lembre de 2020, quando o Comando Sul lançou operações de contranarcóticos reforçadas no Caribe e no Pacífico Leste. O que isso significa na prática? Navios destroyers da Marinha, navios de combate litorâneos, cutters da Guarda Costeira, helicópteros, aeronaves de patrulha P-8, AWACS E-3, JS-TARS E-8 e vigilância aérea contínua. Você ainda tem dúvidas de que Maduro está cercado? Politicamente, judicialmente e operacionalmente? Sim, mais do que em qualquer outro momento desde 2020. A recompensa de os 50 milhões aumenta exponencialmente o incentivo para delações e rachaduras internas no círculo de poder. As apreensões de bens drenam o litígio e oxigênio financeiro da rede, e a presença naval e aérea fecha as rotas do Caribe, que historicamente funcionam como autoestradas do pó em direção à América do Norte. Agora, faz sentido para você? Não é um gesto isolado, é um efeito dominó. E os paraísos fiscais? A investigação americana frequentemente segue o dinheiro. Camadas de offshores, imóveis em praças seguras e testas de ferro. No Cimequiewa,
Miami virou o símbolo desse tipo de caso. Promotores federais na Flórida descrevem anos de lavagem com sequestro de centenas de milhões em contas, imóveis e até cavalos de competição, fruto de mega esquemas de corrupção conectados ao regime. A operação no Caribe contou com o emprego de diferentes meios navais e aéreos. Entre as embarcações utilizadas estavam destroyers da classe Arleigh Burke, capazes de lançar mísseis e operar helicópteros, além de navios de combate litorâneo e cutters da guarda costeira, especializados em patrulha e abordagem. No apoio aéreo, participaram aeronaves de patrulha marítima P-8 Poseidon, responsáveis por identificar e monitorar embarcações, bem como aviões de vigilância AWACS E-3 e J-Stars E-8, que fornecem cobertura de radar e inteligência em tempo real para toda a região. E quanto aos bens do Estado venezuelano no exterior? Aqui entra um capítulo que revela o peso do estrangulamento financeiro. Imagine barras de ouro avaliadas em 1,95 bilhão, guardadas a 7 chaves no cofre do Banco da Inglaterra. Desde 2020, esse tesouro está bloqueado por ordens judiciais britânicas, transformando-se numa verdadeira novela internacional. Não é dinheiro de Maduro como pessoa física, mas simboliza o isolamento do regime nos circuitos financeiros globais. Um ouro que existe, mas que o governo não pode tocar. E as pessoas ao redor de Maduro? Além dos nomes já conhecidos nos indiciamentos de 2020, o Tesouro americano voltou a destacar o Cartel de Los Soles como o núcleo de uma rede que sustenta o Trem de Aragua e mantém laços com o Cartel de Sinaloa. É, na prática, um estado paralelo com farda, milícia e conexões que atravessam fronteiras. E fica a pergunta: quem manda de fato no território? O governo formal ou um cartel que ostenta estrelas nos ombros? O governo dos Estados Unidos voltou a destacar o Cartel de Los Soles como uma rede de tráfico profundamente infiltrada nas Forças Armadas da Venezuela, especialmente na Guarda Nacional Bolivariana. Longe de ser um cartel tradicional com liderança fixa, ele opera como um conjunto de células ligadas a oficiais de alto escalão, cuja influência muda conforme promoções, transferências e alianças políticas. Entre os nomes já mencionados em investigações estão Diosdado Cabello, apontado por desertores como figura-chave na coordenação logística do tráfico, e Hugo El Polo Carvajal, ex-chefe de inteligência preso na Espanha em 2021 e acusado de facilitar o envio de cocaína para os Estados Unidos. Em um caso emblemático, 2 sobrinhos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, conhecidos como narco-sobrinos, foram condenados em Nova York por tentar traficar 800 quilos de cocaína. O Trem de Aragua, sustentado financeiramente e protegido territorialmente por essa rede, nasceu dentro da prisão de Tocorón e se expandiu para países como Colômbia, Peru, Chile e Brasil. O grupo diversificou suas atividades criminosas. Além do narcotráfico, controla rotas de tráfico humano que exploram migrantes venezuelanos, impõe extorsões e realiza sequestros transnacionais. A prisão de Tocorón, antes de ser retomada pelo Estado, contava com luxos absurdos para uma penitenciária, boates internas, piscinas e até tigres mantidos como símbolo de poder. Em abril de 2025, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos denunciou 27 membros ou associados do Trem de Aragua por crimes como tráfico de drogas, tráfico sexual, extorsão, roubos e porte ilegal de armas, consolidando o grupo como uma das principais ameaças criminais da região. Depois do anúncio da recompensa de os 50 milhões de reais pelos seus crimes, o que fez Maduro? Ele deu resposta, e não foi tímida. Em um discurso transmitido pelo programa estatal Com Maduro Mais, ele usou um tom de zombaria clara contra Trump, se apresentando como um homem de paz. Mas em seguida desafiou os americanos com ironia. Ouça esse trecho. Deixem quieto o que está quieto. Eu digo aos imperialistas, não se atrevam, porque a resposta pode ser o início do fim do Império Americano. Esse tipo de discurso não foi mero teatro. Consumidores de redes sociais reagiram imediatamente. Uma legenda famosa,
Maduro humilha Trump. Espalhou-se rapidamente, gerando debate nas redes sociais. E quanto ao clima geral? Estamos ou não em um cenário de guerra? Para os especialistas, não existe um conflito armado declarado, mas o ambiente é extremamente tenso e conflituoso, beirando um estado de guerra fria regional. Washington multiplica sanções, promove o congelamento de bens, como jet-jato, imóveis e mais de 700 milhões em ativos confiscados, e as forças militares americanas estão operando no sul do Caribe. Do outro lado, Maduro, com apoio explícito das Forças Armadas, Ministério da Defesa e aliados como Diosdado Cabello, mobiliza a retórica nacionalista, acusa a oposição de terrorismo e instiga manifestações de rua. A tensão é real, é um combate por esferas, diplomacia, inteligência, finanças e propaganda. Agora você deve estar se perguntando, essa operação americana no Caribe pode de alguma forma interferir no Brasil? A resposta é que, embora o alvo direto seja a Venezuela, os efeitos colaterais se espalham facilmente pelas fronteiras sul-americanas e o Brasil não está imune. Afinal, o crime organizado não respeita linhas no mapa. Ele segue rotas, oportunidades e brechas. E nesse sentido, quando os Estados Unidos fecham o cerco sobre Maduro e sobre as redes criminosas venezuelanas, a pressão sobre essas rotas pode deslocar o tráfico para outras áreas, inclusive para o território brasileiro. O Brasil divide mais de 2.200 quilômetros de fronteira com a Venezuela, boa parte em áreas de floresta densa e difícil fiscalização. Essa região, que inclui o estado de Roraima e liga-se à tríplice fronteira com a Colômbia e o Peru, já é conhecida por ser usada em operações de tráfico de drogas, contrabando de armas e até rota para imigrantes ilegais. Quando as autoridades americanas e aliadas apertam as rotas marítimas do Caribe, os grupos criminosos procuram caminhos alternativos, e isso, historicamente, significa mais pressão sobre as rotas terrestres e fluviais da Amazônia brasileira. Outro ponto é que o Brasil já sofre com redes criminosas altamente estruturadas, e aqui podemos citar 2 comandos que você já deve saber, mas pelas regras da plataforma não vamos citar o nome explícito. Pois bem, eles possuem capacidade logística para absorver e redistribuir cargas vindas de países vizinhos. Se parte da cocaína que hoje sai por portos venezuelanos começar a cruzar o Brasil em maior escala, não é difícil imaginar o impacto na segurança pública e na economia criminal interna. E aqui cabe uma pergunta. Você acha que, quando um grande cartel perde uma rota, ele simplesmente para de operar? Ou ele procura a próxima fronteira vulnerável? E aqui entra um ponto curioso. Na prática, o crime organizado latino-americano funciona como um mercado integrado. Se a rota marítima da Venezuela para o Caribe é bloqueada, a cocaína pode cruzar a fronteira para a Colômbia, seguir pela Amazônia e atravessar para o Brasil, de onde é exportada via portos como Santos e Paranaguá. Isso já aconteceu antes e pode voltar a ocorrer em larga escala. Outro dado que chama a atenção. Segundo relatórios da Polícia Federal, só em 2023 foram apreendidas mais de 85 toneladas de cocaína em território brasileiro. E essa é apenas a ponta visível do iceberg. A maior parte da droga não é consumida aqui. Ela transita pelo Brasil, a caminho da Europa e África. E cada vez que os Estados Unidos ou aliados fecham uma rota no Caribe, aumenta o risco de que mais carga passe por portos brasileiros. Além disso, operações militares dos Estados Unidos no Caribe podem abrir caminho para ações conjuntas contra o tráfico em toda a região. Isso pode fazer com que o Brasil seja chamado, ou até pressionado, a adotar medidas mais rígidas no seu território. Situações parecidas já ocorreram no Plano Colômbia, lançado nos anos 2000, que empurrou rotas do narcotráfico para a Amazônia brasileira, e em 2020, quando o bloqueio naval contra a Venezuela desviou cargas para fronteiras brasileiras. Com fronteiras já difíceis de controlar, o país pode acabar envolvido, direta ou indiretamente, em um conflito que oficialmente não é seu. A relação entre Maduro e Lula sempre gerou polêmica,
dentro e fora do Brasil. Oficialmente, é apresentada como uma parceria diplomática e de respeito à soberania, mas na prática envolve interesses políticos, econômicos e estratégicos que despertam desconfiança em Washington e em parte da sociedade brasileira. E é justamente aí que a pergunta fica no ar. Essa relação pode sobrar para o Brasil? A resposta é que sim, e de várias formas. Primeiro, pelo simples fato de que alianças políticas sempre implicam custos diplomáticos. Ao se colocar próximo de Maduro, Lula arrisca desgastar ainda mais a relação com os Estados Unidos. E existe também o fator criminal. A proximidade política não apaga a realidade de que a Venezuela é um dos maiores corredores do narcotráfico na América Latina. Se redes criminosas ligadas a Caracas aumentarem sua atuação no Brasil, qualquer suspeita de inércia do governo brasileiro para conter essa influência pode se transformar em crise interna e externa. Hoje, a relação entre Brasil e Estados Unidos está longe de ser amistosa, tendo em vista as tarifas de 50% sobre uma série de produtos brasileiros. Trump deixou claro em discurso que não vai passar a mão na cabeça de países que mantenham proximidade com Maduro, Putin ou o eixo dos BRICS. Essa postura se soma a outros atritos recentes. O Brasil tem buscado ampliar relações comerciais e políticas com China e Rússia, além de apoiar pautas defendidas pelo bloco BRICS, o que incomoda Washington. Para os americanos, especialmente sob Trump, qualquer aproximação com governos que eles consideram hostis é vista como ameaça à segurança nacional e ao equilíbrio geopolítico. O resultado é um cenário em que o Brasil está sendo empurrado para uma encruzilhada diplomática. Manter o alinhamento ideológico e comercial com parceiros como Venezuela, China e Rússia, ou ceder à pressão econômica americana para preservar exportações e investimentos. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o Clube de Membros do canal. Lá, você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima